Deus, né, nos envolva. E mais uma vez, gratidão por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando, né, o Evangelho. Eu escolhi a lição do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Eu não sei porquê, mas assim, é uma lição que me toca muito, né, falando particularmente. Porque quando Jesus veio, né, reunir com toda a sua equipe, né, os seus discípulos, e toda aquela multidão que o acompanhava, ele fazia os convites. Essa lição, realmente, esse convite que a gente está buscando. Porque nós buscamos muitas perguntas, mas para muitas perguntas nossas não vamos ter a resposta. E não temos que ficar sofrendo o porquê. Então nós temos que procurar entender, através dos estudos dessas obras magníficas, que são o Evangelho, que tem as obras complementares, as obras básicas, para poder compreender um pouco mais. O item 1 e 2 dessa lição. Então, assim, nós procuramos sempre, esse estudo que eu preparei, também tem uma obra complementar, que é da Amélia Rodrigues, né, Vivendo com Jesus, e também Pelos Caminhos de Jesus e o Evangelho deste capítulo. Então, no decorrer do estudo, eu vou estar narrando alguns fatos que estão nessas obras. Porque a Amélia Rodrigues também ela é maravilhosa, né? Então ela usa, né, a sua didática para mostrar para a gente, com aquela singeleza, aquela ternura daquele coração, como foi essa vivência de Jesus aqui, né, neste planeta. Mateus, no capítulo 25, né, versículos 34 e 36. Então nós vamos falar o seguinte: viver com Jesus é cuidar um do outro. E como é esse cuidado? Esse cuidado está dentro desse versículo de Mateus, quando Jesus, né, através desse discípulo, desse evangelista, ele veio falar para nós: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e foste ver-me. Então, quando Jesus veio e está sempre nos alimentando, nos dando de comer, nos dando de beber, nessa lição do Cristo Consolador, o jugo leve, ele vem justamente me dar para todos nós esse alimento que a gente está procurando, que é o alimento do entendimento, da aceitação, do autoconhecimento de nós mesmos. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, começa aqui nessa lição do Evangelho dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, durante esse estudo que eu preparei, vamos ter destaques em algumas palavras que Jesus falou através de Mateus nesse versículo. É o vinde a mim, vos aliviarei, aprendei comigo e achareis repouso. Então, nesse momento que Jesus vem nos dizer esse vinde a mim, o que ele está nos fazendo? Um convite. Ele está convidando para que a gente procure Ele. Então, para quê? Para que a gente possa ir ao teu encontro, ao seu encontro, né? Para que a gente possa fazer o quê? Porque nós, como espíritos imperfeitos, nós necessitamos ainda o despertar
dirigirmos as nossas ações, os nossos pensamentos. E nesse momento, né, nós temos que mudar certas atitudes na nossa vida diária, como? Por inteiro. Não existe meio termo nem pela metade. Então, nesse momento, ele vem nos convidar a quê? A uma renovação íntima. E essa renovação é para que a gente possa lutar, para que a gente possa ser um ser sublimado no futuro. Como o José Roberto disse, nós temos condições de sermos felizes, nós temos condições de sermos seres sublimados. Vivendo as nossas encarnações, vai chegar um tempo em que nós vamos chegar a ser perfeitos. Seres perfeitos, como o meu Pai é perfeito. Só que nós vamos chegar numa condição em que nós não precisaremos mais voltar para esse mundo de provas e expiações, onde ainda o sofrimento nos bate à porta. A dor ainda dói em nós. Então, ele vem neste momento, né? Ele está o quê? Transmitindo para nós, e nós estamos recebendo essa consolação. Tanto que esse capítulo todo ele vem falar deste Cristo que consola, sendo Cristo consolador, né? E ele está dizendo para nós: eu tenho o poder de aliviar a vossa carga e tornar o vosso fardo mais leve. Então ele está nos possibilitando de que é possível sofrermos mais brandamente. Mas com isso devemos deixar de lado, trabalhando um pouco das nossas imperfeições, a questão das lamentações, das reclamações. Porque muitas situações em que nos dificulta a evoluirmos é ficarmos no comodismo, reclamando do que aconteceu ontem, vivendo o passado. Temos que buscar no passado o que nos aconteceu para nos tornarmos experientes, trazer para a nossa vivência, se erramos, não errarmos mais. E não ficar reclamando, meu Deus, né? Por que não aconteceu isso? Podia tudo ter sido diferente. Aconteceu do jeito que era preciso acontecer. Então, sempre é tempo de mudar. Sempre, né? Então nós vamos ter que buscar superar as nossas limitações. Porque apesar de que nós estamos aqui, o nosso espírito, nesse corpo que foi todo planejado para servir de casa para o nosso espírito, nós temos as limitações. Então não podemos fazer tudo que queremos. Então, quando nós começarmos a buscar e começar a trabalharmos em nós, superando um pouco essas limitações, nós vamos nos tornar pessoas melhores e mais felizes. E mesmo com a dor que esteja ali sangrando o nosso coração, nós como espíritas e pelo conhecimento que ainda temos, que já temos, nós temos que procurar passar para aquele que está dentro, ao nosso lado, não a nossa dor, as nossas lástimas, porque a gente tem muito disso, né, de querer que o outro tenha dó da gente. Então a gente começa a passar por tudo aquilo ali, se passando como se fosse uma vítima. E isso aí vai nos impedir de quê? De sermos mais felizes, de melhorarmos o nosso íntimo, o nosso sentimento. Então, nesses momentos, nós sabemos que a tarefa não é fácil para ninguém. Porque a vida da gente é como se fosse uma onda, estamos subindo, nos preparando, mas temos que preparar para a descida.
e vamos, altos e baixos. E nesses momentos em que estamos com dor, que aquele vem ao nosso lado, que abrimos um sorriso. Porque muitas das vezes, aquele que está ao nosso lado, ele não tem culpa da nossa dor. Na questão do tratamento, na questão de quê? Da falta de respeito, da falta de educação. Nós temos que trabalhar isso em nós. E essa pandemia, o que aconteceu? Ficou claro o tanto que nós ainda estamos nessa condição de não aceitar o que o outro fala. Então, nós temos que trabalhar, e mesmo dentro de mim, eu estando com meu coração doendo, eu não posso passar para aquele que já está em sofrimento e dor o meu sofrimento. A não ser que eu vou procurar alguém para que me ajude. Para que me ajude a ficar mais leve o meu fardo. Então, e muito importante é que a gente, através, né, desses ciclos, a gente possa estar aí fazendo essa limpeza, essa faxina. Tão bom quando a gente vê a nossa casa que está ali, né? Nós, donas de casa, a gente faz aquela faxina que está tudo limpinho, cheiroso, perfumado. Imagina a gente fazer essa faxina dentro da gente, tudo limpinho, perfumado, né? Com aquele sentimento assim, maravilhoso de alegria, de paz. Né? E essa transformação, ela vem através da mudança, da nossa reforma íntima. O que muda o pensamento é a ação. A vontade de querer mudar. Eu quero mudar. Primeiro eu tenho que querer, né? Não adianta eu tentar ajudar aquele que não quer ser ajudado. E que não ajuda a si mesmo. Então, às vezes eu perco tanto tempo tentando mudar o outro, eu não vou conseguir. Ele não quer mudar. Mas às vezes, através das minhas ações, das minhas atitudes, ele vai verificar que está tendo alguma mudança em mim. Nossa, a Regina está diferente. Vou reparar o que está acontecendo nela. E aí começa a ver aquela questão de eu querer transmitir e poder e me esforçar de transmitir algo que tenho de bom aqui dentro de mim. Então, muitas das vezes a gente verifica que existe aquelas pessoas, né, que começam a apelar. Eu achei isso muito interessante, porque eu ouvi numa palestra e falou o seguinte, né, eu começo a apelar, eu começo a procurar os templos espíritas. Eu procuro um médium espírita, não me resolveu no centro. Eu vou e procuro um padre na igreja, não me resolveu o meu problema. Eu vou procurar um pastor, também não. Procuro o quê? Um pai de santo e tantos outros, porque eu quero transmitir o meu problema para o outro, para que ele resolva. Sendo que o problema, quem vai resolver sou eu, está dentro de mim. Aqui no item 2 deste capítulo, ele vem falar para a gente assim, ó. Todos os sofrimentos, todos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. O que nos move é a esperança. Então não adianta, às vezes, nessa situação, eu não aceitar, não querer ser uma pessoa, eu não vou mudar, eu sou assim e pronto, acabou. Estamos perdendo a oportunidade de mais uma encarnação. Quantas já tivemos? Quantos ainda teremos? Nesse momento,
vem, através dessa lição maravilhosa, né, nos falar aí, nós passamos por muitas dificuldades na nossa vida, que a gente sabe que não é fácil esse processo. E muitas das vezes a gente lê muito, né? A gente estuda muito. E o que acontece? Uma coisa é eu pegar esse evangelho e ler ele do começo ao fim. Outra coisa é eu pegar cada item e começar a estudar, para entender o que ele está querendo dizer para mim. E aí, agora uma coisa realmente é conhecer o que está querendo me dizer essas lições. O que essas lições querem dizer? Né? E colocá-las em prática. Porque não adianta nada eu pegar, ler, estudar, fechar o livro e virar as costas. E essa prática é na nossa vivência no dia a dia. Vivência comigo, com os meus pensamentos, e vivência com o próximo. Esse próximo é aquele que está junto de nós nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, para aqueles que estudam na rua. Por onde a gente caminha, existe o próximo. E é tão bom a gente chega e fala assim no trabalho, bom dia. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ele sempre chegava lá e falava bom dia. Ele falava assim para mim, bom dia por quê? Eu falava, porque hoje está um dia lindo. Então assim, imagina o dia dessa pessoa. Essas lições nós vamos colocando ela em prática. E Jesus nesse versículo, ele vem nos chamar aí a atenção quando ele diz, aprendei comigo. Uma das palavras que eu falei aqui. O que ele quer dizer para nós quando ele fala aprendei comigo? Porque ele, como mestre, ele nos ensinou tantas lições ricas e maravilhosas que estão aí. Basta a gente querer e buscar. E aí, esse momento, né, essas lições, quando nós estudamos elas, nós vamos nos instruir. E aí a gente vai buscar lá no Espírito de Verdade, que neste capítulo aqui, no item 5, ele vem dizer, espíritas, amai-vos. Então nós temos que amar um ao outro. Né? Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, nessa lição, Jesus está querendo dizer para nós, estou ensinando para que vocês fiquem instruídos e coloquem em prática tudo o que eu trouxe. E aí, né, os seus ensinos, eles são mensagens de fé, de esperança, de caridade, de amor incondicional. Né? A quem? Ao próximo, a mim, a Deus. E é uma entrega total ao apostolado do bem. Eu tenho que me entregar de coração. Abrir o meu coração integralmente. E para isso eu tenho que me dedicar. Muitas das vezes a gente verifica e fala assim, não, eu não quero ser espírita, porque eu vou ter que deixar de fazer muitas coisas que eu gosto. Analisemos que as coisas, às vezes, são as coisas materiais. E essa vivência dessa renúncia é o que nós vamos levar quando chegar o momento de irmos, né, para realmente o local onde nós temos que ir. Porque nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. E o nosso retorno nós temos que levar na nossa bagagem essas virtudes, essas instruções que Jesus trouxe. Buscando melhorar em nós. Né? Temos que ter
muita disposição, muita boa vontade, né? Porque isso é muito importante para o meu aprimoramento moral, para o meu crescimento espiritual. E aí, esses valores espirituais, nós vamos adquirindo através do estudo, do trabalho, da caridade. Sempre. Nesse item aqui, no item 4, deste capítulo 6 do Cristo Consolador, vem nos dizer: Jesus ensinou-nos através de parábolas, pois ainda não estávamos preparados para absorver todos os seus ensinamentos. Na época, ele disse que não podia nos ensinar tudo, mas que o seu tempo nos enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que se incumbiria de nos lembrar do que tinha dito e nos revelaria novos conhecimentos. O conhecimento dessas coisas é que fará o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O Espiritismo, né? E a terra é o que nós? É um lar temporário. Porque nós temos um determinado tempo para ficarmos aqui. É um lar de recuperação. É as oportunidades. Jesus veio na condição de guia e modelo para toda a humanidade e apresentou a chave da harmonia e da autorrealização. Ele apresentou o amor puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Ele nos apresentou o perdão. Ele nos convidou a reconciliarmos com os nossos adversários, para que a hora que fôssemos fazer a oferenda ao altar, nós estivéssemos tranquilos, né? Como nós vamos ofertar algo ao nosso Pai, sendo que nós estamos com o coração ainda bem amargurado, cheios de revolta, de ódio, de rancor? Tem uma pergunta para a gente refletir. É possível viver sem Jesus hoje em dia? Nunca, qual ocorre nesses tempos, Jesus foi tão necessário e oportuno. Essa frase está lá no livro da Amélia Rodrigues. Por quê? Porque se passaram mais de 2000 anos e os seus ensinos ainda estão aí, brotando, como a sementinha. Essa sementinha que eu vou plantar aqui dentro de mim, para ela crescer. É a sementinha do bom sentimento, das boas ações, para substituir, né, aquela árvore que não vai poder dar bons frutos. E aí, o que acontece? Como que tem que ser essa convivência com Jesus? Ela tem que ser diária e permanente. Diária e permanente. Porque se fala, né, lá a Amélia Rodrigues ainda continua dizendo: passa os séculos e suas lições por ele ministradas continuam impregnadas de ternura, de amor. Viver Jesus, a semente, é semear as sementes do seu evangelho em nossos corações. E ele nos apresenta o caminho a ser seguido, quando diz através de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está aí as sementes do seu evangelho, cada palavra, cada versículo, cada ensinamento que Kardec trouxe para nós, são as sementinhas. Parece que nós combinamos, né? Então, é essa sementinha que
vou deixar florescer aquela árvore frondosa que vai produzir frutos saborosos, adocicados, que é o quê? O amor puro de Jesus. E quando Jesus nos chama, vem, eu vos aliviarei. O que ele está querendo dizer? Ele vai nos dizer, a gente vai procurar entender um pouquinho, por que desse sofrimento? E esse sofrer? Por que sofremos? Eu estou aqui, esperando vocês, que eu vou aliviar as vossas dores. Venham até a mim. Esse sofrer, ele faz parte do processo de evolução moral. É um processo muito lento, mas possível, e ele exige muito esforço de nós. Estaremos vivendo com Jesus, vencendo dia após dia os vícios e as imperfeições, que nos sobrecarregam e nos faz sofrer e também fazendo o outro sofrer. Infelizmente, nós fazemos o outro sofrer. Sofremos e fazemos o outro. Né? Porque a nossa condição ainda é de magoar, ainda é de agredir, de ofender, de julgar, de explodir. Basta uma pequena contrariedade para que isso aconteça. Aí nós nos transformamos. E nós somos desafiados a todo momento. Então nós temos que lutar contra essas indiferenças. E o que mais? Que tem que ser o quê? Essa mudança de dentro para fora. Ela vai ser lenta. Por quê? Porque tem que começar a mudar lá dentro. Para poder ter o reflexo externo. É trabalhar o interno para mostrar o externo. E aí vem uma pergunta: como se pode ser feliz por sofrer se não sabe por que se sofre? E nós vamos com uma explicação lá no capítulo 5, no item 6, causas anteriores das aflições. Essa lição ela vem trazer um pouco de esclarecimento a respeito dessas causas, a lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa, a causa procede sempre do efeito. Uma vez que não está na vida atual, deve ser de outra vida anterior a esta. Está tudo gravado no nosso inconsciente, o mal que fizemos e o bem que praticamos. Tudo está gravado. Não tem como querer fugir, mascarar e falar, não é, está gravado aqui. E tudo que fazemos tem um retorno. E o retorno é de acordo com a nossa ação. Né? Não espia hoje, espiará amanhã. Em outra oportunidade, em outra condição. Sempre colheremos o fruto saudável ou não da semeadura, que é livre, mas a colheita será obrigatória. Plantamos, vamos ter que colher. É o uso do nosso livre-arbítrio. Né? Por isso temos a necessidade de reencarnar sucessivas vezes, pois estamos em constante aprendizado. Ao longo das encarnações, o espírito comete erros, aprende, reflete e tem experiências que o marcam profundamente. E aí vem lá na lápide de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre. É necessário ainda que a gente passe por esses processos. E onde está a solução? Será que existe a solução? Alguém se arriscaria? Né? A solução está dentro de nós mesmos. Eu tenho que ser persistente e determinado na mudança das minhas atitudes e comportamentos. Eu errei hoje, vamos buscar, acho que na lição do Livro dos Espíritos, 919, Santo Agostinho. Colocar a minha cabeça sobre o travesseiro e refletir no que eu fiz durante o dia para que eu possa melhorar e amanhã eu fazer diferente. E Sócrates vem, né? Conheça a ti mesmo. Então, nos conhecendo, nos tornaremos
pessoas melhores. E aí, também no capítulo 5, no item 6 do Evangelho, nós vamos aproveitar um pouquinho e conversar com Deus nos nossos momentos de aflições, nos momentos que estamos sobrecarregados. E aí, nesse capítulo, nesse item, ele vem nos dar de como nós vamos começar esse diálogo, essa conversa com Deus. Né? Nós podemos falar assim: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Né? E nesse momento nós estamos reconhecendo e aceitando que somos espíritos imperfeitos e falíveis. Somos ainda suscetíveis ao erro. Somos ainda resistentes às transformações. Como é difícil a gente mudar a gente e ainda querer mudar o outro. Não está na nossa condição mudar o outro. Nós temos que aceitar que cada um está numa condição de evolução, de entendimento. Nós possuímos ainda muitos desvios de conduta. E é interessante, porque nós sabemos que não é fácil a conversão do homem, mas ela é possível. Então Jesus vem, nos dizer aí, através de Lucas 9, capítulo 9, versículo 23. Aí quando Jesus vem e fala assim, pegue o quê? Ele vai falar assim para mim, Regina, pegue o seu carro, pegue a sua casa, pegue o seu celular e siga-me. Não. Ele vai falar assim para nós, pegue a tua cruz e siga-me. Então nesse momento, é buscar todas as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas dores e segui-lo, carregando ela. Mas nos momentos mais difíceis a gente fala, puxa vida, Deus não está me ajudando. Jesus, como diz, aquela passagem, mas o Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis, as pegadas na areia, Aí o que ele vai dizer? Só vejo uma pegada, é nesse momento que eu te carreguei no colo. Então aqui Jesus, nessa lição, está trazendo aí, esse jugo suave, esse fardo leve para nós. Temos que carregá-lo? Temos. É preciso ainda carregar esse fardo, mas nós podemos carregar ele mais leve. Aceitando a nossa condição. Então, qual o motivo da dor e do sofrimento? A gente sabe que essa dor e esse sofrimento, nós só vamos parar de sofrer quando nós resolvermos mudar. Nós temos que esforçar por mudar. Trabalhar para adquirir novos hábitos. E aí, na questão 258 do Livro dos Espíritos, vem dizer para a gente, somos os responsáveis pela escolha das provas, E essas escolhas têm que estar de acordo com as leis divinas. Onde está gravado as leis divinas? Lá no Livro dos Espíritos, 621, na nossa consciência. Então, nós aceitamos passar por determinadas provas em prol de nosso próprio benefício. Olha o livre-arbítrio de novo. Não é mesmo? Nem toda prova é expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem é convidado a lutar pelos valores da resignação. Evangelho, capítulo 5, item 9. Que tenhamos coragem diante da dor, porque a dor é um processo de aprimoramento espiritual. E Deus sabe tudo a nosso respeito, de nossas limitações, de nossas fraquezas, de nossas necessidades. Ele tem um grande amor por todos nós.
e com toda a sua misericórdia e justiça, Ele é sempre indulgente para conosco, para com as nossas faltas, e Ele vai retirando de nós, aos poucos, as dores, os sofrimentos, as aflições, e tudo vai depender do nosso merecimento. Deus vai lá, vai retirando devagar. Ele não pode retirar tudo, senão a gente, não está sofrendo, está tudo bem, a gente fica no comodismo, não é? Sempre tem que ter aquele ferrãozinho, né? E aí nós paramos e pensamos, a dor então é punitiva? É castigo? É uma punição? Deus vem nos punir porque nós somos espíritos errantes? E o sofrimento vem nos responsabilizar por tudo que fizemos em desacordo com a lei divina? Não. O papel dela é educar o espírito. E Deus jamais, castiga ninguém. E ela surge quando estamos preparados para entender a lição que ela veio trazer, porque a dor ensina. Aprendemos através da dor. Ela vem como uma oportunidade, como um tratamento, para que sejam curadas as mazelas que o Espírito criou dentro de si com o mau uso da liberdade que Deus nos deu. Então a gente tem a liberdade que Deus nos proporcionou e a gente usa ela de acordo com a nossa vontade. Mas não podemos melhorar ou evoluir sem sofrer. Podemos melhorar sem as dores e dificuldades, desde que despertemos para uma nova consciência de trabalho em prol de nossa reforma íntima, adquirindo novas virtudes, adquirindo mais virtudes e amando o próximo. Mas a nossa condição ainda não nos permite libertar-nos dos vícios e das más inclinações. Somos ainda tão imperfeitos, né? Temos que aceitar essa condição ainda. Mas estamos evoluindo, estamos melhorando. Não podemos desanimar e falar, nossa, eu fui no centro, hoje eu ouvi uma palestra, mas eu saí de lá sem falar que tem que sofrer. Não, existe uma razão para esse sofrimento. Então, lá no livro, na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 7, ele vem esclarecer para nós. A dor não atinge apenas os culpados. Em nosso mundo, o homem honesto sofre tanto quanto o mal. Todos sofrem. Só que tem uns que sofrem mais. Uns sofrem mais, porque procura ficar no erro. Eu lembro ano passado, eu vou estar sofrendo quantas vezes? Todas as vezes que eu lembrar, aquela dor que eu senti naquele momento, eu vou trazer ela de volta para mim. E aí eu estou esquecendo de viver o presente, me preparando para o futuro. Estou parado lá, a palavra já diz passado, passou. Pego as experiências, trago para o meu presente e vou trabalhar para ter forças para o futuro. E como eu vou enfrentar essa dor? Através da fé, da prece habitual, do estudo constante, melhorando, tendo um comportamento retificador e tendo serenidade mental. Procurar trabalhar o meu pensamento. Se algo vem para mim e eu ainda insisto em alimentar aquilo ali vai virando uma bola de neve. No primeiro momento em que eu percebi que aquilo ali não está legal, eu vou ter que substituir por alguma coisa. Faz uma oração, escuta uma música, pega um livro, vamos ler, mas não vamos alimentar esses pensamentos. Porque nós precisamos buscar o nosso equilíbrio mental, emocional. Por quê? Se a gente não está com um equilíbrio legal, na mente, no espírito, nas emoções, quem vai sentir? Eu vou refletir tudo no meu corpo físico. Aí é hora de eu começar a ter aquelas sensações, ter aquelas doenças, que eu procuro médicos e não encontro a doença, porque ela está onde? Na minha alma, no meu espírito. Em alguns casos, nós devemos procurar ajuda
gente não consegue sair do problema sozinho, né? E aí nós devemos, às vezes, muitas vezes a gente procura os tratamentos espirituais. O que a gente vai receber? Os passos, nós vamos água frutificada, temos que estar exercendo toda semana o culto do Evangelho no lar, para que a proteção e a espiritualidade esteja ali junto a nós, trazendo as intuições, nos trazendo força para que a gente vença o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, né? Também tem casos de desobsessão e as orações diárias vai nos ajudar, né? E vai nos ajudar muito nessa parte espiritual. E o espírito estando bem, o corpo vai sentir os reflexos. E também participar dos estudos direcionados para nós, estou falando para nós que somos espíritas. Temos que procurar ter esse contato. E nós temos recursos necessários para essa renovação, para que a gente consiga reerguer. Não podemos deixar esse sofrimento nos dominar. Temos que sair do comodismo. E se aí a gente tem uma sensação física, psicológica, né, ali ainda, sentindo muito forte, nós vamos buscar uma ajuda de um profissional, tratando espiritualmente, tratando com um profissional. E muitas das vezes a gente fala assim, eu fui no centro, eu estou tomando água frutificada, eu vou deixar de tomar um remédio. Jamais! Se o médico prescreve uma medicação, nós temos que fazer e dar continuidade desse uso dessa medicação. Mesmo que usamos a água, fazemos todo esse tratamento, nós não podemos deixar de usar as medicações prescritas, né? Buscar em Jesus este apoio, porque quando a gente está buscando o tratamento, né, espiritual, porque ele é o melhor terapeuta e através da evangelioterapia e ter o autoconhecimento e essa reforma íntima em nós, sempre baseado no evangelho e nos seus ensinos. E aí onde nós vamos encontrar as palavras de esperança, de amor e de consolação. Está aqui. Eu vos aliviarei. Então, nesse momento, Jesus veio espalhar sobre a terra a fortaleza e o ânimo. Uma forma de consolar aqueles que estavam cansados de sofrer, oprimidos e sobrecarregados. E aí vem, né? Encontrareis o repouso de vossas almas. Como disse aqui, né? Nesse momento, Jesus está oferecendo alívio para nossas almas. E quem aceita o remédio dado por Jesus e o toma, no esforço de melhorar-se, perceberá as virtudes crescendo lentamente dentro de si. Assim como verá as imperfeições morais irem diminuindo gradativamente. Eu estou melhorando os meus sentimentos. Eu estou fazendo a minha reforma íntima. Eu estou tomando, né, essa medicação. E o advento, né, no Espírito de Verdade, no item 7, vem dizer, Jesus vem dizer, né, sou o grande médico das almas. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos acháis oprimidos, e serei aliviados e consolados. Gente, que maravilha. Que maravilha. Que coisa mais abençoada. A gente saber que nós estamos aqui sendo amparados por Jesus. Não estamos sozinhos. E aí, nós vamos continuar vivendo e aprendendo através de experiências. Só que em meios diferentes, né? Mas sempre interrelacionando-se uns com os outros. Sempre nós vamos ter que conviver com pessoas.
Aqueles que nos amam, vai continuar nos amando. E os que nos odeiam, sempre têm a oportunidade de transformar o ódio em amor. É o processo aí das reencarnações, né? André Luiz, no livro Sinal Verde, vem nos esclarecer. Toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. Então nós estamos transformando para o bem ou para o mal. Daí as nossas escolhas. Vamos plantar as sementes? Então, nesses momentos que eu estou aí trabalhando, né, esse processo doído dessa transformação, da aceitação de que eu ainda sou um ser imperfeito, de que eu ainda tenho um certo sentimento de amargura, de ódio, de um ser ainda que eu desejo mal para o outro, eu estou na condição de estar aceitando como eu sou e buscando melhorar, mudar. Então, são nesses momentos que nós experimentamos, né, as oportunidades que nos são trazidas. Perdemos uma hoje, Deus não vai nos oferecer uma nova oportunidade amanhã. Por quê? Porque Ele não cansa de nós. Porque Ele é misericordioso, Ele é todo poder, Ele é todo amor, Ele é todo justiça, Ele é todo bondade. E Deus jamais abandona um filho. Não existe o preferido. Para Deus nós somos todos iguais. E temos as mesmas oportunidades. Se algum sofre mais que o outro, é porque nós trazemos de outras vidas. E nesses momentos, né, que a gente sabe que esses processos reencarnatórios que vão trazer para nós as oportunidades através das sucessivas reencarnações. E passamos a entender o porquê de muitas situações, trabalhando para mudar, para adquirir novos hábitos, para o nosso aperfeiçoamento. O nosso fardo vai ficando mais leve, não é mesmo? Vai ficando mais leve. Então, nesses momentos, a gente busca sempre procurar, né, entender que André Luiz, né, diz para nós que existem 3 tipos de dor. Trabalhar em nós a dor expiação, a dor auxílio e a dor evolução. E vem dizer também aqui no capítulo 8, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Então nós temos que render graças a Deus, né, na sua bondade, que Ele vem conceder para nós essa oportunidade de reparação. Né? Então nesse momento, né, a gente está aí trabalhando todas as questões dessas leis que Deus colocou para nós, colocando aí no nosso coração a suavidade do jugo e a leveza do fardo de Jesus, nos consolando a todo momento. E o nosso compromisso é mantê-lo vivo em nossos corações. Porque quando Ele veio através da Boa Nova, que os discípulos, né, as pessoas ali, questionavam, Ele fala, né, que eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Não que o bondoso Mestre Jesus possa, né, meus irmãos, aí nos amparar diante dessa caminhada que vai ser longa, para que os fardos pesados se tornem mais leves e suportáveis, porque nós vamos achar caminhos longos, caminhos curtos, caminhos estreitos e caminhos largos. Então a porta estreita, né? Possamos saber escolher qual a porta, se a porta larga ou a porta estreita. Porque Jesus está aqui como consolador, para nos aliviar. E Ele diz, né, aprendei de mim, sou brando e humilde de coração. Então que nós possamos colocar essa brandura e essa humildade nos nossos corações. E nós podemos ser felizes. Só de estarmos neste planeta, que é um planeta escola, nós temos que ser gratos. Nós temos que ser agradecidos. E esse momento
estamos aqui. Que nós estamos vivendo e participando. É único. Que nós vamos sair refletindo. Então fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que Deus nos abençoe sempre.